que é Inventário de Âncoras de Carreira, tem um online que foi transformado em online pelo pessoal, acho que lá de São Paulo, não sei se foi da USP ou da Unicamp, ou não, do Sul, enfim, não me lembro. Mas é um questionário que você responde, e as âncoras de carreira são valores. Então, ela vai dar, a partir do questionário que você responde, vai dar os seus valores, o que você valoriza profissionalmente, mais e menos, né? Então, algumas pessoas valorizam mais o que a gente chama de segurança e estabilidade. Então, são pessoas que normalmente vão se identificar mais com um concurso público, com um emprego fixo, e pessoas que valorizam mais essa coisa empreendedora, né? Que, inicialmente, no empreendedorismo tem menos estabilidade. E inicialmente, às vezes também no longo prazo, trabalhar para uma empresa, você tem pouca chance de autonomia e criatividade, né? Às vezes, no longo prazo, essas duas coisas se encontram. Às vezes. Então, o empreendedorismo é uma coisa que, como o Vitor estava colocando, no momento de crise, salva muita gente, né? Porque é a criatividade que vai oferecer para o momento e para o mundo o que realmente é necessário. E ele colocou, né? Muita gente precisa da gente, muita, mas muita mesmo, né? Em diferentes áreas, em diferentes idades, em diferentes contextos. Eu lembro de duas psicólogas que elas eram alunas quando eu estava no mestrado, que elas criaram um serviço para crianças. Era meio creche, meio acompanhamento psicológico, meio da. Então tinha um sabor delas naquela história. Era algo novo. Eu acho que era, faz tempo, eu não acompanhei mais, mas achei brilhante, né? Assim, você conversa com qualquer pai, você vê o desespero que é, onde é que eu vou deixar meu filho? Né? Então, assim, poder olhar para esse mercado e ver o que o mercado precisa e onde a necessidade do mercado encontra com as suas potencialidades, isso é chave do empreendedorismo. E você falou da tecnologia, a tecnologia abre portas que a gente ainda não faz nem ideia, né? Outro dia eu ouvi um cara falando no rádio que o pessoal que está nascendo agora vai trabalhar em emprego que nem existe ainda, profissões que nem existem ainda. Então, a tecnologia ela está fazendo que o mundo profissional ele se reinvente numa velocidade que é difícil de acompanhar, né? Então, quando eu me formei, a internet era uma coisa ok, né? Hoje a internet já está muito mais rápido, muito mais acessível, né? O CFP aprovou recentemente a psicoterapia online, antes era em caráter experimental, agora né, pode fazer, e aí você tem serviços de terapia por bate-papo, nossa, tem tantas possibilidades, quantidade de... Tem uma empresa americana, eu vou apresentar sobre isso no congresso, não estava lendo sobre, mais de 1 milhão de usuários, e eles só oferecem bate-papo, texto, terapia por texto. Você tem terapeutas, psicólogos disponíveis para você 24 horas, e aí você manda texto lá e alguém responde. Eu ainda tenho bastante resistência com isso. O CLP também. Mas, assim, não dá para ignorar que isso está acontecendo, e não dá para ignorar que a tecnologia abre portas, se elas são boas ou não, se elas trazem resultado ou não, isso aí é o tempo e a pesquisa e né, a investigação que vai mostrar, mas abre possibilidades. Então, sair, né, o Vitor falou assim, né, abram os olhos, assim, abram as possibilidades, não se apeguem a uma coisa específica, não pensem na psicologia só como clínica, não pensem na psicologia só como isso. Então, abrir esse campo de, cara, o universo é o limite. O que eu quero fazer? E como eu vou fazer o que eu quero? Você falando, como o Fernando trouxe aqui, né, o pessoal da organizacional acaba mexendo muito com isso, porque empreender é trabalhar. E como foi para vocês, a gente entra no curso com essa relação muito emotiva com a psicologia e não se vê como trabalhador nessa história, né? Pelo menos é muito estimulado a se ver dessa forma. E na psicologia do trabalho você acaba, né, enfim, tendo como demanda empresas, organizações, ou analisar uma categoria específica e te leva a enxergar esses outros quesitos, até porque também muitas leituras são dentro da economia, da sociologia, da antropologia, coisa que a gente, né, vê bem brevemente no início do curso. Existe uma área dentro da psicologia organizacional que se chama gamificação.
que é uma área fantástica. É uma área que envolve a gente criar aplicativos ou games, jogos, com um objetivo de desenvolver equipes ou promover algum tipo de desenvolvimento de habilidade específica. Né? Então, aqui em Brasília, por exemplo, existe o Skate Games, acho que está na Tabatinga Shopping. 60 minutos. 60 minutos, alguém falou aí, não escutei. Deus para você? Pronto, dia 21. Eu não vou falar que é do meu irmão, né? Mas é que meu irmão também é psicólogo, né? E ele sempre gostou dessa coisa de game, né? Ele sempre jogava RPG e tudo. Falou, olha, mano, com esses dadinhos aí, e a gente indo lá jogar futebol, descer de carrinho de rolimã, se ralar todo, ele lá com os dadinhos, né? Aí tá lá, né? Abrindo várias filiais. Então, assim, começou a associar algumas coisas em que a psicologia tem a sua compreensão, o seu olhar, mas não necessariamente é uma atividade exclusiva da psicologia. Né? Não é um campo só da clínica, não é um campo só de uma avaliação psicológica, né? Mas são várias áreas em que a gente possa ter um olhar diferenciado. Essas psicólogas que o Fernando falou, elas tiveram um olhar dentro do nosso código de ética, que muita gente criticou, porque falava, banaliza o trabalho do psicólogo como uma cuidadora de creche. Não é. Aquilo ali é acompanhamento terapêutico. Está dentro das atividades do psicólogo. Né? Então, é uma atividade que a gente também pode fazer, que foge de um setting terapêutico de consultório, de hospital, de dentro de empresa, mas que envolve um saber específico. Quanto você escutou de acompanhante terapêutico dentro da graduação? Eu também só fui escutar depois de formar. Né? Dentro da área de saúde do trabalhador, que eu falo muito com meus alunos, gente, olha, entra nessa área, vocês vão ter paciente pra caramba. Seja ele grupo, seja ele equipe, seja ele a empresa, seja ele individual. E tudo, quanto é lugar que você vai, tem assédio moral, tem processo na justiça do trabalho, né? E aí você tem todo um campo de saber muito mais amplo dentro da psicologia organizacional do trabalho. Perícia psicológica no trabalho. Está faltando psicólogo para isso. Por que não vai? Quando vai ver lá, tem que fazer uma série de avaliações psicológicas que não detêm o saber para isso. Olha só. E enigmático isso. Poxa, falta gente e não tem gente. Então, busquem conhecer mais, vão a fundo, pesquisem, saiam do WhatsApp, né? Vão vendo as empresas que existem por aí, a gente pode procurar pelo Google, quem trabalha com isso, trabalha com aquilo. E como eu falei para vocês, congressos, vocês conhecem muita coisa. Meu irmão mesmo, como ele trabalha com gamificação, ele foi conhecer sobre isso num congresso da ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos. Não era algo exclusivo da psicologia, é um congresso aberto para vários que trabalham nessa questão de recursos humanos. Ele viu aquilo e falou, nossa, né, era minha infância e adolescência transformada agora com o que eu me formei, eu vou trabalhar com isso. E foi correndo atrás para trabalhar com isso aí. Né? Então assim, a gente pode abrir o nosso olhar, a gente tem que querer, né, sair da nossa zona de conforto e ir embora. Não só esperar, claro, tem vários congressos acontecendo, especialmente nessa fase agora, agosto, setembro, tem um monte, mas não só esperar que aconteçam congressos para que vocês saibam o que tem de novidade. O próprio CRP tem oferecido, toda semana tem atividade, uma mais diferente que a outra. Daqui a pouco tem uma ferramenta nova, que é o Human Guide, é um teste psicológico, muito utilizado na área organizacional. Precisa-se de pessoas que trabalhem com isso, não tem. O tempo inteiro tem temas novos sendo apresentados aqui por profissionais que conhecem, dominam esses temas, né, que são diferentes da psicologia, fogem um pouco só da psicologia clínica ou só da organizacional. Acaba que na nossa graduação, especialmente quem é de instituição privada, a gente fica com uma grade muito focada nessas áreas, né? Ou você vai ser psicólogo organizacional, ou você vai ser psicólogo clínico. E aí, o CRP tem trazido essas possibilidades de você conhecer outras áreas e outros profissionais que trabalham de maneiras diferentes
e que é gratuito, você só vai gastar a passagem, isso quem não tem o cartãozinho lá no metrô, porque quem tem nem isso vai precisar gastar, é só vir para cá. Então, assim, meio que fazendo uma propaganda, né? Mas aproveitem as oportunidades. O CRP Júnior tem criado algumas atividades para as instituições, levando também alguns temas que são de interesse da comunidade acadêmica e que vêm acrescentar. Aproveitem, estejam presentes. Vai ser numa instituição que é ali da minha regional, eu moro na Ceilândia, mas vai ser em Taguatinga, na Anhanguera. Eu vou porque eu posso, é próximo, o horário é bom para mim. Peguem essas oportunidades para que vocês conheçam e fujam um pouco só do que a grade curricular oferece, porque ficar no Google é muito vago e aí vocês vão acabar procurando só o que vocês já conhecem, né? E aí ter essas oportunidades, esses outros espaços acaba sendo muito importante. Ocupem esses espaços. Mais alguém, gente? Meu nome é Isadora, eu estou no 10º semestre lá de CEUP, estou formada agora no final do ano. E feliz ou infelizmente, a única área que fez meus olhos brilharem foi a organizacional. E assim, eu escuto muito de professores, de todo mundo, que você se formou, aceita o que vier, pega a oportunidade que vier. E aí eu queria saber a opinião de vocês, até que ponto, na questão ética, nós devemos aceitar, porque, por exemplo, eu não tenho afinidade nenhuma com a clínica, e por mais que o curso seja bem generalista, pelo menos lá do CEUB, a gente aprende um pouquinho de tudo, nós não saímos capacitados para fazer um pouquinho de tudo. Então, até que ponto nós podemos aceitar essas oportunidades que aparecem, não estando preparados totalmente? É isso. Mais ética, eu acho que... Vou te dar uma dica para diminuir um pouco a angústia e ao mesmo tempo aumentar. Você não vai estar preparada mesmo. E eu te digo isso até mesmo hoje, depois de 11 anos de formado, mesmo com mestrado, livro publicado, escrevendo outro livro e tudo mais, ainda não me sinto seguro com alguns tipos de demanda. E isso é essencial na nossa condição de melhorar o nosso desempenho, o nosso trabalho e o nosso fazer. Envolve essa humildade. Os desafios vão aparecendo de maneiras diferenciadas. Recentemente me veio uma situação de uma funcionária que inclusive assim, foi tão inusitado na sua conduta técnica, né, da demanda dela, quanto no que versa a questão ética. Ela veio por conta de assédio moral, que estava vivenciando na empresa dela, e começou a se mutilar. Eu falei, putz, eu achava que isso era só coisa de adolescente, coisa que eu não atendo, né? Porque eu sei que eu não dou conta de adolescente, não tenho paciência para adolescente, né? E se for criança eu vou brincar junto, então são duas crianças juntas. E aí eu tive que buscar, né? Falei com um colega que estuda essa questão de mutilação, paguei para ele uma supervisão para isso. Eu falei, olha, eu não domino isso, não sei o que isso quer dizer, eu sei que ela está simbolizando um pouco uma dor, mas o que se trabalha com isso aí? Paguei uma supervisão para ele, me ensinou muita coisa sobre mutilação, beleza. Tirei ela da crise, porque uma dos planejamentos dela era tacar fogo nela mesma dentro da empresa. Então ela poderia causar uma situação também de prejuízo no restante, porque perto ali tinha um posto de gasolina. Tem, aliás, um posto de gasolina. Então, muito, muito crítica a situação. Beleza, saiu da crise, afastou, perícia psicológica no trabalho, tudo ali acompanhando bonitinho. E aí vem um momento em que ela vem e solta uma outra questão. Algumas das motivações para ela receber o assédio envolve ela saber determinadas coisas que, inclusive, faz parte de inquérito da Polícia Federal que está investigando o nosso atual presidente Temer. Aí eu falei, pronto, agora, né, como é que eu vou dormir com essa? Ela está falando uma coisa que, se tivesse aqui o tal Galanol lá, sei lá como é que fala aquele nome, o cara ia dar voz de prisão na hora, né? E aí eu vou virar delator, né? Já pensou? Psicólogo derruba a República com delator. Aí ninguém mais é uma terapia, porque psicólogo, ele cagou em tudo, né?
questões éticas para preservar a pessoa, porque, enfim, ela está lidando com bandido, né, de terno, mas está lidando com bandido, preservar a vida dela, ler algumas questões relacionadas ao Código Penal Criminal. Então, existe lá no artigo 129, que envolve, né, causar dano ao outro, e, se ela quisesse usar isso aí, conversar com o advogado dela para deixar isso tudo bem planejado, com o psiquiatra dela também, tudo bem planejado, porque se acontecesse alguma coisa, a gente tinha um plano de fuga nisso tudo. Né? Então, assim, foi uma coisa que eu tive que buscar saber com muitas outras especialidades. E acho que vão surgir outras situações que vão também me desafiar, mas eu tenho que partir desse pressuposto da humildade. Eu não sei, então eu tenho que procurar saber. E reconhecer quem sabe, né, também pagando pelo serviço dela. Como eu paguei para esse colega e paguei uma consulta com um advogado criminal, para ele me ensinar quanto a isso aí. É uma forma de a gente, digamos, achar meios de proteger uma vítima de assédio moral que continua sendo assediada mesmo afastada do trabalho, porque isso interfere no tratamento clínico dela. Por sorte, caiu na mídia lá, milhões de coisas, agora está cheio de instituição fiscalizando. Eu falei, ufa, não tem que denunciar mais ninguém, está todo mundo já denunciado esse negócio, então está ótimo, né? Dormir aliviado. Mas até passar isso aí, gente, não dava, né? Tava assim, muito tenso mesmo. Então, te digo isso, né? Para te acalmar e te angustiar ao mesmo tempo. Você não vai saber de tudo, mas, né, você vai ser desafiado a saber mais e mais ainda. Mais alguém, gente? Boa tarde, gente. Meu nome é André, eu sou recém-formado em psicologia, agora terminei na Católica, né? E eu queria falar um pouquinho da minha experiência como estudante e como recém-formado também, né? Porque eu acho que a minha profissão já começou desde o primeiro semestre que eu já estava no curso. Mentira, acho que começou aí pelo quarto semestre, porque no primeiro semestre a gente às vezes nem sabe o que é psicologia, né? Vê qualquer matéria, né? E tudo bem. Então, o que me ajudou bastante dentro da graduação foi o seguinte: eu estudei muito. Parece meio clichê a gente falar do estudar, mas a gente precisa muito estudar. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente tem capacidade de falar para o outro o que a gente sabe. Então, saber, por exemplo, de transtornos é muito importante. A gente vê muito transtorno, por exemplo, a gente tem, sei lá, amigos, a gente tem familiares que muitas vezes têm transtornos e nem sabem direito como é que é, sabe? A gente tem a oportunidade de explicar muitas vezes para eles, fazem a gente criar um certo valor enquanto profissional, né? Sabe explicar, por exemplo, como é que funciona um transtorno de pânico, né? Por exemplo, tem muita gente que acha que vai para o cardiologista e vai resolver, por exemplo. Então, a gente ter muito conhecimento é importante. Já desde a graduação, como o Vitor estava falando, né, de encher o saco dos professores, eu era um desses alunos que enchia o saco de professores, mas eu enchia o saco dos professores que me motivavam a estar na psicologia, né? Professores que eram incríveis, eu sempre estava falando com eles como é que eu podia melhorar na profissão. A partir disso, eu comecei a fazer curso, né? Eu sou da abordagem da terapia cognitivo-comportamental e eu gosto muito também da área de neuropsicologia, porque eu acho que as duas se casam muito bem até na hora de eu explicar algumas questões assim, do cérebro, né? Neurotransmissores, enfim. Então, casou muito bem essas duas. Então, na medida que eu fui estudando e eu fui falando com as pessoas, eu fui criando uma rede também. Então, já desde a graduação, eu vou falar assim, sem parecer arrogante, né? Mas eu estudava bastante e eu era um aluno de destaque na minha sala. Eu era um aluno que os meus professores me elogiavam, os meus colegas me elogiavam, né? E lá dentro da graduação eu já sabia quem eu ia indicar e eu já sabia quem ia me indicar também, sabe? Porque assim, a gente não vai indicar aquele profissional ou aquela pessoa do nosso lado que ela copia o trabalho, que ela não se dedica tanto, né, ao curso. Então, nessa minha trajetória eu já fui criando essa rede dentro da graduação. Isso foi muito importante para mim, porque enquanto eu fazia o meu curso de TCC também, e eu estudava bastante TCC, chegou um ponto que eu estava dando umas mini supervisões para colegas que já eram psicólogos nessa área, né?
ou explicando, às vezes, muitas questões generalistas da psicologia, qual a diferença de um parecer, qual a diferença de um lado psicológico, que muita gente ainda não sabe. Então, assim, eu acho que o estudo, para mim, foi muito importante nesse sentido. Parece clichê quando a gente fala, não, estude, mas é porque o estudo te faz ter um diferencial, né? À medida que cada vez a gente estuda mais, as pessoas vão nos reconhecendo. E a gente vai fazendo parcerias, e acho que é muito importante, vocês mencionaram a questão do cartãozinho, né? Dê algo para aquela pessoa também, antes de você só entregar seu cartãozinho. Ela precisa te conhecer. Não é só também você chegar e falar, olha, eu sou psicólogo, toma meu cartãozinho. A pessoa precisa ter uma confiança em você, você precisa demonstrar conhecimento naquilo que você faz, porque aí você vai agregar mais valor a você. Então a pessoa, sei lá, você quer seguir na área de transtornos alimentares, vai fazer algumas parcerias estratégicas, vai falar com um nutricionista, você quer neuropsicologia, mete a cara no tapa e vai falar com um neurologista, vai falar com um psiquiatra. A gente tem que fazer essas parcerias muitas vezes, e muitas vezes eu vejo que o psicólogo se resume a distribuir o cartãozinho em grupo de psicólogo. Nada contra distribuir o cartãozinho em grupo de psicólogo, mas assim, muitas vezes aquele psicólogo nem te conhece, como é que ele vai te indicar? Como é que eu sei do seu trabalho, né? Então a gente precisa cada vez se divulgar mais e buscar estratégias de marketing como... Eu esqueci seu nome, desculpa. Você estava falando? E você? Fernando estava falando do marketing. Assim, eu tive que estudar muito marketing enquanto eu estava na graduação, porque marketing é marketing, né? A gente precisa saber de como fazer nosso site, de como fazer o marketing de conteúdo, né? Publicar conteúdo, fazer nossa página. Hoje tem gente aí virando youtuber, né? Fazendo vídeos explicando o que é a psicanálise, o que é a TCC, o que é uma psicologia organizacional. Então tem muita gente, tem muito conteúdo que é de graça, né? Eu adorei também a dica que vocês falaram dos congressos, né? Lá, e eu acho que é muito importante a gente ir em congressos de outras áreas também, não só da nossa área de psicologia, mas ir para congresso de psiquiatria, quem vai indicar o paciente para a gente? Muitas vezes são os psiquiatras também. A gente ir para congresso de nutrição, a gente ir para outros tipos, né? E fazer nossas parcerias nesse sentido, eu acho que ajuda muito. Então é mais ou menos isso que eu queria deixar, só de contribuição. Boa tarde, meu nome é Raiane Alves, eu me formei faz 1 ano e sou psicanalista em formação. O que é uma outra dificuldade, né? Porque geralmente as clínicas e os lugares, por exemplo, empresas, eles preferem terapia cognitivo-comportamental. É sempre assim. Parece que... E até os psiquiatras também, eles preferem essa área de abordagem, então fica meio complicado para quem gosta da psicanálise, porque, de certa forma, vai para um lado ou saúde mental, né? Que eu não atuo nessa área, eu fiz o estágio também, mas não gostei da experiência, prefiro a clínica. E então fica um pouco limitado, né, para quem gosta da psicanálise. Ou você fica numa área da clínica, ou você vai para a saúde mental, ou você dá aula, né? Só que nesse sentido você precisa de um pouco mais de tempo de experiência e da pós-graduação, claro. Então, o que eu acho muito interessante, assim, o que a gente precisa botar na nossa cabeça, assim, de quando a gente está se formando e quando a gente já está formado, é sair de uma postura passiva, que a gente está muito acostumado em receber o que tem que fazer, né, dos professores. Eu tenho que fazer prova, eles te passam trabalho, te passam conteúdo, então você sempre fica nessa postura de estar esperando um outro te falar o que é para